Eu vou ler para nós em Romanos, no capítulo 7, do verso 1 ao verso 6. Romanos 7, de 1 a 6, que diz assim, Paulo escrevendo, a propósito do dom gratuito de Deus, da graça, a propósito do fato de, em Cristo, nós termos sido libertos do pecado e transformados em servos da justiça, dando o fruto de uma vida separada em Deus para a beleza do Evangelho, já cheios da vida eterna, entendidos e esclarecidos quanto ao fato que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, dom de graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dito isto, Paulo continua dizendo, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Ele está falando com gente que tinha profundo conhecimento da lei de Moisés. Embora a carta seja aos Romanos, você lê na saudação final dele, aqui no capítulo 16, do verso 3 em diante, a quantidade de pessoas que ele reconhece como estando em Cristo antes dele, parentes dele, ou pessoas versadas em coisas do conhecimento das escrituras judaicas, chamadas por nós de Velho Testamento. Presente naquela comunhão ali estava Rufo, que a mãe dele, que era filho de Simão Cirineu, que tinha carregado no ombro, ajudado a carregar a cruz de Jesus até o Calvário, literalmente. E uma quantidade enorme de outras pessoas que carregavam essa densidade histórica. E ele diz, olha, é com vocês que eu estou falando, vocês que conhecem a lei. Sabem que a lei tem domínio total sobre o homem toda a sua vida? Vocês ignoram isso? Se alguém disser, eu quero ser da lei, vai ter que aceitar o domínio da lei sobre a sua vida toda. Não dá para dizer, eu quero a lei, mas a lei não tem domínio sobre mim. Se você diz, eu quero, você se colocou sob aquele domínio. Não sob o dom gratuito de Deus, mas sob o domínio da lei. O domínio da lei é o seguinte, obedeça-me e tu te salvarás pela obediência. O dom gratuito de Deus não decorre disso. O dom gratuito de Deus é, ele nos amou primeiro, sendo nós pecadores. E aí ele ilustra o que ele está querendo dizer, que tem a ver com a necessidade das pessoas decidirem se elas ficam casadas com a lei e com o domínio da lei, ou se elas esposam a Cristo, a cruz, a nova aliança, a graça de Deus. Essa é a questão. O que segue é uma ilustração. Ele diz, ora, a mulher casada, por exemplo, está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Isso é que a lei determina. Mas se o marido morrer e ela ficar viúva, desobrigada ela ficará da lei conjugal, porque o marido morreu. Enquanto o marido está vivo, pela lei, ela pertence àquele homem. De sorte que, para aqueles que vivem sob o domínio da lei, ela será considerada uma mulher adúltera, se vivendo ainda o marido, ela unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, ela estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias, se casar de novo. Ele está usando o casamento antigo sob
a legislação mosaica, sob a legislação da lei, para dizer, se a lei continua viva para nós, nós estamos em pecado, porque nós não estamos aceitando o domínio inteiro dela. E o domínio dela pervade toda a existência de quem quer que se ponha sob ela. De modo que dizer que a gente crê na lei e adotar a graça é como quem pratica um adultério espiritual contra a consciência. Porque ou é lei ou é graça. Mas se é lei, não é graça. E se é graça, não decorre da lei. A lei diz: cumpre-me e tu te salvarás e te santificarás. A graça, todavia, diz: está consumado. O escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado. E você pode abraçar a nova conjugalidade, contrair núpcias com Cristo Jesus, livre de qualquer culpa, de qualquer medo, de qualquer pendência. Porque a lei, como marido, morreu em Cristo, morreu na cruz. Por isto, eu não estou em nenhuma forma de adultério espiritual, casando-me com a velha aliança e com a nova aliança, não sendo eu assim, portanto, nada, nem me coloco sob o domínio da lei que não salva, só condena, só acusa, só exacerba o pecado, e nem me ponho sob o senhorio de Cristo, aonde o coração encontra pacificação. Assim, meus irmãos, tomando isso como exemplo, e aqui é só um exemplo para entender o que se vem dizendo, ele diz assim, prestem atenção, também vós morrestes relativamente à lei. Aquele casamento com a lei morreu na cruz, por meio do corpo de Jesus, do corpo de Cristo, do Calvário. Foi morta a vinculação com a lei, para pertencerdes agora a um outro, para poder descasar com outro, a saber, com aquele que ressuscitou de entre os mortos. E deste modo, nesse novo casamento, com Cristo, não com Moisés e com a lei, não numa relação polígama, mas exclusiva, monógama, com a graça de Deus, com Cristo Jesus, estamos livres da lei. Porque quando vivíamos segundo a carne, querendo nos salvar pela autossalvação praticada, promovida, ensinada pela lei, o que aconteceu? Ora, apenas as paixões pecaminosas apareceram gritantemente em nós, porque a lei tem o poder de fazer o realce do pior em nós, porque ela diz, é pela obediência integral a mim, de ponta a ponta, de cabo a rabo, por dentro e por fora, objetivo e subjetivamente, que vocês se autossalvarão. Ora, quando alguém busca empreender essa viagem, logo, pela própria lei, ele vai descobrindo as mazelas, as desgraças, e vai exacerbando as suas paixões pecaminosas, de modo que quanto mais lei se põe para que o indivíduo se conjugue a ela, mais adultério espiritual, mais traição à vida, ao amor, à graça de Deus haverá. Porque quando vivíamos segundo o realce da lei, sob a imposição da lei, a carne floresceu, as paixões pecaminosas se exacerbaram e cresceram, operavam compulsivamente na gente, inexplicavelmente. Era vontade sobre vontade, paixão sobre paixão, desejo sobre desejo. Quanto mais culpa, mais tara. Mais frutificavam em nós os frutos da morte. Agora, depois de Cristo, tendo a lei se tornado um cônjuge morto, defunto,
Casados nós agora em novidade de vida com Jesus e só com Jesus, na graça de Deus, agora estamos libertos da lei. Estamos mortos para aquilo a que antes estávamos sujeitos, como um marido despótico, tirano e dominador. Morreu, fiquei livre, estou viúvo da lei para sempre. Me tornei casado com Cristo Jesus, de modo que agora eu ando em novas núpcias, sirvo a Deus em novidade de espírito. Não estou mais sob a caducidade da lei, não tenho nenhuma conjugalidade com nada. Eu estou exclusivamente casado com a nova aliança, contraí novas núpcias. Estou casado com aquele que ressuscitou a Cristo Jesus de entre os mortos. Estou livre, sem culpa, sem medo, para frutificar para Deus, dando o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Senhor Jesus, permite que essa explicação feita outra vez e outra vez, tão recorrente, esta explicação, mas permite que para alguns hoje tenha sido uma iluminação, uma compreensão libertadora, que não produz libertinos, mas produz libertos, que não produz promíscuos, mas gera santos, não produz arrogantes, mas cria espíritos quebrantados, frutificando para Deus, casados na aliança do amor com Jesus, já não preocupados com aquele escrito de dívida, primitivo, pedrado, da lei da morte, mas agora livres, pois já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois foram libertos pela lei do Espírito da vida, estão livres da lei do pecado e da morte, que nos matava, nos sufocava e punha em realce o pior de nós. Agora, na tua graça, estamos sendo pacificados e o melhor de nós começa a desabrochar todos os dias pela graça de Deus. Vem me ver TV, o canal é você.